Olá pessoal, vamos analisar aqui as questões de direito constitucional da prova que você fez no domingo. Pois bem, então vamos lá. Eu vou utilizar a prova tipo 1 branca, aí se você estiver com outra prova em mãos, você vai ter que analisar a sequência das questões. Constitucional começou aqui na questão de número 61. Começa após regular processamento. Então essa que você vai ter que localizar aí no seu material, tá? Então vamos lá. Ó. Após regular processamento, determinada turma do Tribunal Regional do Trabalho, ao apreciar o recurso interposto pela empresa vencida, não visualizou vício de inconstitucionalidade na norma que embasava o pedido do trabalhador, mantendo com isso a condenação imposta pela Vara do Trabalho, justamente com base na referida norma. Insatisfeito com o acórdão, o empregador sustentou a existência de equívoco procedimental, já que não observada a regra do artigo 97 da Constituição e a interpretação que lhe vem sendo dispensada pelo STF. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o proceder da turma, no que diz respeito à análise da constitucionalidade da norma, está. Vejam só, nós estamos diante de uma situação que um órgão fracionário de um tribunal se posicionou acerca da constitucionalidade de uma norma. Então, uma turma do TRT, veja, após regular processamento, determinada pela turma, ao apreciar um recurso interposto pela empresa, não visualizou o vício de inconstitucionalidade. Então, se a turma não visualizou vício de inconstitucionalidade na norma, a turma, em outras palavras, está dizendo que aquela lei que está sendo utilizada pelo empregado no processo é constitucional. Muito bem. A empresa diz que isso viola o artigo 97 da Constituição. O que é o artigo 97? Vamos lembrar. É aquele que trata da cláusula de reserva de plenário. Quando quando um tribunal vai se manifestar pela inconstitucionalidade de uma norma, ele deverá fazê-lo pelo quórum da maioria absoluta dos seus membros ou do órgão especial. Maioria absoluta dos seus membros quer dizer de todos os membros do tribunal, ou do órgão especial. Vejam, isso quer dizer o que, em outras palavras? Não pode um órgão fracionário do tribunal decidir pela inconstitucionalidade, uma turma de um tribunal. É isso que ele está querendo dizer. Isso também está na súmula vinculante 10 do TST, tá? Do TST do Supremo. Súmula vinculante 10 do Supremo. Tem alguns contornos lá nessa súmula. Bom, a questão toda é que nessa hipótese aqui versada, a turma, o órgão fracionário, não disse que a lei era inconstitucional. Logo, a resposta a ser dada aqui é a letra C. Correto o procedimento do tribunal, pois a turma não reconheceu o vício de inconstitucionalidade da norma, limitando-se a aplicá-la ao caso concreto. Então, nesse caso, não houve violação à cláusula de reserva de plenário lá do artigo 97, porque lá é quando o órgão fracionário, ou tribunal, enfim, decide pela inconstitucionalidade da norma, e não foi o caso aqui. Então, questão 61, letra C mesmo, tá certo. Questão 62, ela começa com o Roberto, que nasceu em território brasileiro. Questão sobre nacionalidade, né? Apareceu uma aqui. Roberto nasceu em território brasileiro quando seus pais, Antônio e Joana, cidadãos franceses, aqui se encontravam pelo período de 2 meses, em gozo de férias. Eu sempre falo em sala, procura saber o que os pais estrangeiros estão fazendo aqui no Brasil. Já de cara, esse Roberto aqui, que nasceu em território brasileiro, sendo filho de estrangeiros, os pais de férias aqui no Brasil, ele é ou não é brasileiro nato? Claro que é brasileiro nato, porque os pais estavam de férias, nenhum deles estava a serviço do seu país, né? Se alguém estivesse a serviço do seu país, aí ele não seria brasileiro. Neste caso, ele é brasileiro nato. Veja, logo após o nascimento, ele foi levado pelos seus pais para a França, somente retornando ao Brasil 30 anos depois. Ao retornar, ele teve grande afeição pela cultura brasileira e decidiu que iria candidatar-se ao cargo de presidente da República, tão logo alcançasse a idade exigida.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que futura candidatura de Roberto, caso observados os demais requisitos exigidos, é ou não é possível. Você vai lembrar, presidente da República é um cargo privativo de brasileiro nato. Ele é ou não é brasileiro nato? É. Logo, é a letra A ser marcada. É possível por ser brasileiro nato. É possível a candidatura dele, de Roberto, à presidência, porque ele é brasileiro nato. Tranquilíssima essa questão. Nenhum mistério. 62 foi para conta. Questão 63, veja lá. Ela começa assim. A lei X do estado Y. Localiza aí no seu material. A lei X do estado Y, que teve origem em projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, com o objetivo de organizar a rotina administrativa, ela dispôs que os presidentes dos entes da administração pública indireta teriam a prerrogativa de serem ouvidos como testemunhas em dia, hora e local previamente ajustados com o juízo competente. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a lei X é. Eu sempre falo em sala, pessoal, quando vocês se deparem com uma questão dessas, e é bem típico da FGV criar uma historinha, você tem que se perguntar a que área do direito essa questão está se referindo. Neste caso, essa questão aqui ela se refere a quê? Ela se refere a direito penal? Ela se refere a direito agrário, a direito do trabalho? Não, ela se refere aqui a direito processual, porque é uma lei que está criando um procedimento aqui, ó, uma regrinha processual, de que o chefe da administração pública indireta será ouvido, né, como testemunha em dia, horário e local previamente ajustados. Então é direito processual. Sendo matéria de direito processual, você sabe, é competência privativa da União. Capacetes de PMs. O P ali, um dos P's é direito penal e outro P é processual. Então, essa questão aqui, ela é a alternativa correta, a letra B de bola, que diz: é inconstitucional essa lei por ter violado a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. É isso aqui mesmo, né? Porque, veja, a lei X do Estado Y, que teve origem pelo Poder Executivo. Então, o Estado criou uma lei inconstitucional. O seu vício estava onde? Na origem, né? Lá no direito constitucional, nós diríamos que houve uma inconstitucionalidade formal orgânica no assunto, né? Controle de constitucionalidade, não direito constitucional. No controle de constitucionalidade. Inconstitucionalidade formal orgânica. É a letra B de bola, porque é privativa da União. Beleza? Muito bem, vamos para a questão 64. Essa questão 64, pessoal, ela envolve mais, eu diria, direito administrativo do que propriamente constitucional. A questão toda é que essa regra está na Constituição. Então eu vou chamar aqui a atenção de vocês. Aliás, ela, desculpa, não é tanto assim administrativo não. Eu achei que fosse aquela da responsabilidade civil. Essa aqui é a da que tem súmula vinculante sobre a matéria. Veja lá, ó. Começa assim: Antônio, servidor público federal. É a questão 64. Antônio, servidor público federal, após anos atuando em laboratório federal direcionado ao desenvolvimento de vacinas contra doenças infecto-contagiosas, ele requereu à autoridade competente a concessão de aposentadoria especial por ter exercido sua atividade em condições que prejudiquem a sua saúde. Então, é um servidor da área da saúde, está pedindo aposentadoria especial. Vejam, o pedido de Antônio não foi sequer analisado, sendo indeferido de plano. O argumento utilizado para embasar a decisão é o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, que exige que os requisitos e os critérios diferenciados para a concessão desse tipo de aposentadoria devem ser definidos em lei complementar, que ainda não foi editada. Informação esta que está correta. E realmente, diz a Constituição, no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3, que o servidor público ele vai ter direito a uma aposentadoria especial quando ele laborar em contato com agentes prejudiciais à saúde, como é o caso aqui. Só que para isso precisa de o quê? De uma lei complementar. E essa lei complementar ainda não existe. E, portanto, essa aqui é uma norma de eficácia limitada. Assim como é o caso da greve do servidor público, por exemplo. Aí ele segue aqui dizendo:
À luz da sistemática constitucional e da interpretação que lhe vem sendo dispensada pelo Supremo, deve-se reconhecer que, aqui, pessoal, você teria que lembrar que existe uma súmula vinculante tratando da matéria. É a súmula vinculante 33, se a vinculante é do Supremo, né? Ela diz que enquanto não vem a lei específica, deve ser aplicada ao servidor no que tange a aposentadoria especial a Lei 8.213, a Lei de Benefícios do Regime Geral de Previdência, aquela em que o trabalhador lá se aposenta com 15, 20 ou 25 anos, lembram? Pois é. Então o Supremo, na súmula vinculante, ele manda aplicar a 8.213. E se o órgão de previdência não está cumprindo o teor, o conteúdo de uma súmula vinculante, que o próprio nome sugere, vincula todo o poder, toda a administração pública, o que pode ser feito? A alternativa aqui é a letra E. O entendimento da administração está incorreto, de modo que Antônio deve ajuizar uma reclamação constitucional perante o Supremo. Tá lá no 102 da Constituição, a medida cabível, né, para afirmar as decisões do Supremo, inclusive aqui em súmula vinculante, é reclamação constitucional. Então, essa é a medida e a administração está equivocada porque, em que pese ainda não tem a lei, o Supremo mandou aplicar a lei que vale para a iniciativa privada. Muito bem, vamos agora para a questão de número 65. A 65 é que ela começa assim, ó. José, prefeito municipal. José, prefeito municipal. Constantemente atuava como ordenador de despesas, o que decorria das reduzidas dimensões da estrutura administrativa. Ao final do primeiro exercício financeiro em que esteve à frente da prefeitura municipal, ele foi informado de que deveria elaborar duas prestações de contas, uma relativa às contas do governo e outra relativa às contas de gestão. Ato contínuo, essas contas seriam encaminhadas ao Tribunal de Contas. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Tribunal de Contas deve. O artigo 71, ali na sequência, ele prevê as várias atribuições do Tribunal de Contas, tá? Aqui, a alternativa é a letra E, que diz, deverá emitir parecer prévio a respeito das contas de governo e das contas de gestão. O parecer prévio, isso consta lá como eu disse, em relação ao artigo 71 dos seus incisos lá. 65 é a letra E mesmo, tá? E por fim, a questão 66, a última delas, é a do Bernardo. Ele diz que Bernardo, servidor público municipal, ajuizou uma ação ordinária em face do município Alfa perante a Justiça Estadual, pleiteando o recebimento do adicional noturno. Vantagem essa que era assegurada pela lei que instituíra o regime jurídico único dos servidores municipais nos seguintes termos. Então vejam, havia regime jurídico único, ele era estatutário. E aí como dizia o regime, abre aspas, fica assegurada a percepção do adicional noturno pelos servidores públicos municipais nos mesmos termos em que é assegurada aos trabalhadores em geral pela CLT. Ou seja, o Estatuto fez referência à CLT, né? Ao ser citado, o município Alfa arguiu a incompetência do juízo. Lembrando que a ação foi ajuizada lá na Justiça Estadual, né? E aí o município arguiu a incompetência do juízo. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a tese do município está correto o município ao dizer que não deveria ser lá no juízo estadual? Em outras palavras, será que deveria ser na Justiça do Trabalho essa ação? Nós falamos exaustivamente. Servidor público, estatutário, portanto está regido por estatuto, não demanda na Justiça do Trabalho. É justiça comum, estadual ou federal, conforme o tipo de servidor. Por isso, nesta questão, você deveria ter marcado a letra C, que diz a posição do município quanto à incompetência do juízo está errada, pois a Justiça Estadual deve julgar a ação ajuizada por Bernardo em razão do vínculo estatutário que mantém com o município, ainda que haja remissão à CLT. É só uma referência, mas a norma que rege o servidor, esse servidor, é o Estatuto, logo
refoge a competência da Justiça do Trabalho. Com isso, nós finalizamos aqui a análise das questões. Eu espero que você tenha ido bem aqui nessa prova, salvo uma outra questão, mas em geral me parece que foi bem tranquilo, né? Espero que você tenha ido bem, inclusive lá nas questões dissertativas. Joia? Abraço e até mais.